Mas a ideia aqui essencialmente é ter uma camada de base, né, uma cor de base, depois você coloca multiply nessa camada, né, para ela multiplicar com a camada de baixo, e aí você faz outra camada com a mesma cor. Perdido cabeça aqui na área, pronto para mostrar para vocês mais um processo de trabalho. Isso aqui não vai ser um tutorial, não vai ser uma aula, vocês não vão sair no final desse vídeo conseguindo fazer essa arte aqui, reproduzir, mas eu espero que talvez isso possa dar algumas dicas, algumas ideias em relação a processo de trabalho, né? De repente existem técnicas que eu estou usando aqui que podem servir no seu trabalho, de alguma maneira ou de outra. Vai ser uma tendência aqui dos vídeos desse formato que eu vou postar, de priorizar bastante a parte do esboço, porque eu acho que é o fundamento, obviamente é o fundamento de tudo, mas muitas vezes a gente está com uma ideia na cabeça que a gente quer já começar a colorir, começar a entintar, começar a ver aquilo, botar aquela sombra, botar aquela iluminação, fazer aquele efeito de airbrush para aquilo ficar com aquele brilho maneiro, e a gente acaba correndo, né? Correndo demais na etapa do esboço. E eu acho que todo mundo que desenha no digital já passou por isso. Eu já passei muito por isso. E aí você começa a fazer um acabamento na arte, mas aquela estrutura não está definida ainda. Então você só começa a perceber os erros de proporção, erros de composição depois, né? Então a ideia é de deixar todo esse processão aí de um trabalho que às vezes a pose está boa. Você fala assim, eu muitas vezes nesse momento aí, a pose está legal, daqui a pouco eu vou mostrar esse momento que eu estou falando, que, por exemplo, a pose aí, a pose está legal, poderia partir para outros detalhes do esboço, mas ainda vão mover muito a forma dela, as proporções, o balanço do peso do corpo, essas coisas, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu fui aprendendo como isso é importante ao longo dos anos. Enfim, ao ver o processo de trabalho que as pessoas fazem, você pode de repente ter ideias de como criar o seu próprio processo. Porque seria muito fácil, por exemplo, eu já começar a botar, fazer uma expressão, né, facial nesse personagem, mas isso vai ser o último que eu vou fazer. A ideia dessa personagem era brincar com esse cabeção, né? Esse cabeção que é a proporção do kawaii, né? do cute, do bonitinho. E para fazer esse tipo de proporção você vai usar né? A proporção normal são de 7 a 8 cabeças, 6 a 8 cabeças, mais ou menos, para ter uma proporção realista de corpo. E aí quanto menor for esse número, mais bonitinho, entre aspas, vai ser, porque se você pensar nos bebezinhos, eles são cabeçudos, né? E aí você tem uma proporção que o ratio é menor. O raio de proporção é bem menor. O bebezinho vai ter proporção de 4 cabeças, 5 a 4 cabeças, se eu não me engano.
E aí quando você exagera isso no desenho, na ilustração, no cartoon, no estilizado, você brinca com essas proporções para criar esse tipo de efeito, né? De bonitinho, de realista e tal. Essa na real é a primeira parada que eu penso quando eu vou fazer um personagem. É na proporção. Qual é o tamanho da cabeça em relação ao corpo. A partir disso, a composição daquele personagem, tamanho do braço, tudo isso vai se assentando de uma maneira mais natural. Agora a gente vai começar a parte do entintado, né? Entintar o desenho. Eu estou usando aqui um brush mais orgânico, que parece um pouquinho caneta bico de pena. E eu gostei bastante do efeito desse brush aí. Para ilustração eu não estou usando o Photoshop, eu estou usando o Clip Studio Paint. Então aqui nessa parte eu tenho uma ferramenta de estabilização para fazer as linhas bem retinhas. E é isso, né? São essas vantagens do digital que eu estava falando. Eu poderia perfeitamente sair entintando há muito tempo atrás e meio que desenhando à medida que a coisa vai fluindo. E vocês vão reparar que a ideia não é desenhar bom, aí tá bem certinho, mas não é sempre desenhar exatamente em cima da linha, mas é ir sentindo um pouco aquelas curvas, né? Porque agora, nesse estilo de arte dessa ilustração aqui, que é um estilo bem alto contraste, as cores não vai ter muito, como é que chama? Degradê de cores, não vai ter nada disso, vai ser as cores mais chapadas. Então a ideia é fazer linhas muito precisas, o mais precisas possíveis, e para conseguir esse look, né?
Mas é isso aí, basicamente a linha está pronta. E nesse caso aqui, o sombreado, eu vou já ir pintando. Eu não faço sempre desse jeito, mas eu achei que valia a pena experimentar. E aí nessa proposta de fazer a sombra sendo a cor, a camiseta ficou uma experiência curiosa. Mas a ideia aqui essencialmente é ter uma camada de base, né, uma cor de base, depois você coloca multiply nessa camada, né, para ela multiplicar com a camada de baixo, e aí você faz outra camada com a mesma cor. Aí você pode ir adicionando níveis de sombra em outras camadas acima. Depois que isso fica pronto, você pode, né, combinar todas essas camadas e escolher a cor que você achar mais bacana. Aí nesse momento eu vou repetir mais ou menos esse procedimento para o resto do desenho. Então, o macete para fazer esse tipo de sombra, né, é sempre deixar uma bordinha de luz entre a linha, vocês já devem ter percebido, né? Bom, agora começa a saga para definir as cores. Geralmente eu vou compor com cores terciárias. Geralmente eu vou trabalhar, se vocês olharem aí no diagrama cromático, você tem as relações terciárias entre as cores. O mais importante é entender os valores lumínicos na imagem. Então, se você dominar o preto e branco, botar cor vai ser um passo muito mais fácil, porque você vai entender que as cores também são luz, né? As cores elas trazem sombra, elas trazem luminosidade. O que eu fiz aqui eu esqueci de comentar, que dá um efeito muito legal, é duplicar a camada da linha e colocar um fora de foco. Aí faz aquele efeito de como se fosse aquelas células de animação antigo, que você tinha a camada de linha em papel transparente e aquele papel em cima fazia um reflexo em cima da camada de baixo. Nessa arte aqui eu não vou estar me concentrando muito, nem explicando muito sobre esse fundo, porque eu acho que não é necessário agora. Bom, eu fiquei um tempão procurando as cores para o fundo. Quando eu estava passando, né, aquela ferramenta que você vai trocando a cor, esse azul assim foi tipo uma porrada, assim, uma porrada no olho. E é isso. Às vezes as cores têm que ser uma porrada no olho. Elas precisam gerar esse impacto. Você gera com um contraste bem definido, uma sombra bem resolvida, né? Mas é isso, gente. Vamos nessa. Valeu demais.